A psicologia não pode nos ajudar a lutar contra os nossos problemas emocionais. Ela não pode nos ajudar a lutar contra a ansiedade. Somente em Cristo Jesus nós podemos vencer a ansiedade. Bom dia, graça e paz. Este é o tema do nosso devocional. Como eu perguntei para vocês aqui no nosso canal, perguntei se vocês gostariam que eu começasse essa série sobre ansiedade. Eu tenho pregado sobre ansiedade na minha igreja às quintas-feiras e disponibilizo aqui para vocês às sextas-feiras. E eu vou então, com base nessa série de pregações, eu vou fazer aqui uma série então, de manhã do nosso devocional, baseado em Filipenses, capítulo 4, Filipenses de modo geral, mas especificamente mais aí Filipenses capítulo 4, e vou falar com vocês. Não vou retirar cortes lá da pregação, não, vou fazer aqui mesmo um devocional com vocês todos os dias. E hoje aqui eu não vou me delongar nisso. Se você está me ouvindo pela primeira vez falar sobre esse assunto, eu estou afirmando isso. A psicologia ela é anticristã. Ela é anticristã. Estou fazendo apenas uma afirmação. No meu curso, A Culpa é do Meu Corpo, eu desenvolvo isso de maneira muito profunda, mostrando como que ela é anticristã. Mas enfim, essa é a posição e eu vou desenvolver um pouco isso aqui ao longo dessas pregações, desses devocionais. E vamos lá então para Filipenses. Você leia, por favor, leia Filipenses na sua casa. E lembrando do contexto histórico aqui de Filipenses. Paulo está preso. Várias vezes aqui em sua carta aos Filipenses, ele fala sobre morte. Ele sabe que ele está no corredor da morte. E de fato ele foi morto, ele perdeu a cabeça, decapitaram Paulo. É esse homem que está dizendo para você, não ande ansioso de coisa alguma. E você sabe, isso aqui é um cenário de muita tentação para a ansiedade. Corredor da morte. É tipo, eu explico isso, na escola, lembra? O cara fala assim, te pego lá fora. É melhor, bata em mim aqui agora mesmo. A ansiedade daqui a pouco vai acontecer. Isso é terrível. Paulo, então para mim, ele está num contexto que é um dos maiores cenários de tentação à ansiedade. É uma das maiores tentações para a ansiedade. E é este homem que está dizendo, não andem ansiosos de coisa alguma. É alguém que pode realmente dizer, com propriedade. Se ele pôde falar isso, que nós não precisamos andar ansiosos, nem mesmo no corredor da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Se ele pode dizer isso para nós, nessa circunstância, nós podemos vencer a ansiedade diante de qualquer circunstância. Então vamos lá, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Eu estou lendo estes versículos, ele vai falar aqui no verso 6 só, não ande ansioso. Mas todo o contexto da carta é importante para que você entenda essa ordem, não ande ansioso. Todo o contexto da carta de Paulo. E este aqui principalmente, alegrai-vos no Senhor. Lá na frente eu vou mostrar para você como que se alegrar em Deus te capacita a superar a ansiedade. Vamos lá. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Lá na frente eu também vou mostrar isso. Como que ter essa consciência de que o Senhor está ao nosso lado nos capacita a vencer a ansiedade. E só depois de dizer isso é que Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele dá uma ordem. Dá uma ordem. O que seria ansiedade? E se o candidato ruim subir a rampa? Espero que não, mas... E se? E se o meu filho não se encaixar no mercado de trabalho? E se o meu filho não aprender? E se eu não conseguir fazer aquilo outro? E se eu não tiver? E se? São as palavras do ansioso. E se? O ansioso construiu uma casa no amanhã. E essa casa nessa casa só existe uma estação. A estação das chuvas. Não há pecado suar frio diante de uma circunstância terrível em que você está vivendo. Por exemplo, há um urso ali. Normal suar frio. Normal ter um medinho. Você vai pular de um lugar alto. Normal. Vai fazer um show. Normal, ficar tenso. Vai fazer uma pregação. Vai falar em público. Você sabia que falar em público é um dos maiores medos do ser humano? Normal isso. A questão é que às vezes o leão nem apareceu ainda. E as pessoas já estão preocupadas. O fulano nem subiu a rampa ainda, espero que não suba. Mas o povo já está desesperado. Então, isso é um estado de ansiedade.
E, infelizmente, o homem moderno, ele tem buscado cura em muitos lugares, menos em Cristo. Tem buscado na psicologia. Como disse John MacArthur, a psicologia, a psiquiatria é nada mais, nada menos do que homens ímpios buscando soluções ímpias para seus problemas ímpios. Basicamente seria isso. Agora, veja bem, será que a psicologia tem ajudado? Mesmo você que talvez não tenha ido a um psicólogo, mas muitas vezes sem saber, está seguindo métodos da psicologia para cuidar de seus problemas. Sim, criar filhos. Quantos crentes que nunca foram ao psicólogo estão utilizando métodos da psicologia para criar seus filhos? Veja bem, qual resultado nós temos tido desses homens que, ao invés de buscar a Cristo, têm buscado tantas outras formas para resolver seus problemas? Nunca o homem foi tão rico, nunca o homem foi tão tecnológico, nunca houve tantos remédios para supostamente tratar a ansiedade, nunca houve tantos doutores especialistas em ansiedade, nunca o mundo foi tão ansioso. A revista é super interessante, fala de uma epidemia, quase 10% da população é diagnosticada, olha os termos aqui, né, para dar a ideia de doença, diagnosticada com transtorno de ansiedade. Vou expor mais à frente, será que é doença mesmo, ansiedade? Mas enfim, o Brasil, dizem eles, é o país mais ansioso do mundo. Mas os Estados Unidos, como eles não gostam de perderem nada, eles dizem que eles são o país mais ansioso do mundo. No livro O Fim da Ansiedade, Max Lucado declara isso. Que os Estados Unidos, o problema maior dos Estados Unidos em primeiro lugar, vem problema com álcool, drogas e depois, ansiedade. No país mais rico do mundo, com mais liberdade no mundo, o povo está ansioso. O país mais poderoso e temido do mundo, o povo está completamente ansioso. Mostrando para você que a paz não é um lugar, a paz é Cristo. A serenidade não é um remédio, é Cristo. E é isso que eu vou tentar mostrar para você ao longo desses devocionais. Muitos cristãos têm buscado tantos recursos na psicologia. Gente, aqui eu tenho falado muito contra a psicologia. Alguns me acusam assim, você está generalizando. Não, generalizar é dizer que a maioria da psicologia é ruim. Mas há uma coisa boa. Não é isso que eu estou dizendo. Generalizar é isso. O pessoal nem sabe como que usa as palavras, né? Mas generalizar é isso. Não, eu não estou nem generalizando. Eu estou totalizando. Estou dizendo, a psicologia é ruim. A psicologia. Os conceitos que moldam a psicologia são ruins. E eu aqui, nas minhas redes sociais, ao combater isso, ouço constantemente as histórias mais catastróficas de pessoas que, ao invés de buscar Cristo, foram buscar solução para seus problemas longe de Cristo. Na minha igreja, há 20 anos, eu tenho lidado e ajudado pessoas que estavam 15 anos e nunca se curam da ansiedade. Se curam, como se fosse doença. Com a Sandy. Faz terapia há 20 anos, sei lá quantos mil anos, desde pequena, e diz que vai continuar fazendo até o final. Que raio de medicina é essa que nunca te cura? E é basicamente assim em relação a quase todos os problemas psicológicos. Nunca cura nada. Que coisa. O John MacArthur conta também no seu livro Abaixo a Ansiedade, a história de uma moça que foi procurar ajuda psicológica na psicologia cristã. E ele diz assim, foi o começo de um pesadelo. Eu sei que chamar os nossos problemas de doença, na hora é muito gostoso. Como assim, pastor? Ninguém gosta de se descrever como doente. Gosta sim. As pessoas amam ser descritas como doentes. Amam. Por quê? Porque se eu tenho um mau comportamento por minha escolha, eu sou culpado. Mas se eu tenho um mau comportamento porque eu sou doente, eu sou uma vítima, eu não tenho culpa alguma. E no estalar de dedos, tudo se transforma. Me contaram aqui hoje que no domingo o Fantástico soltou uma matéria sobre aquele cara, o médico que estuprou uma mulher, enquanto ela estava sedada. E aí os advogados já estão dizendo, ele tem dupla personalidade. Ele não tem culpa. Tadinho, ele não tem culpa. É basicamente isso que a psicologia tem feito. É basicamente isso que a psicologia tem feito. Chamar tudo de doença para nos eximir de nossos pecados. Mas o psiquiatra Thomas Szasz diz assim,
Para a psiquiatria, a maior blasfêmia de todas é dizer que os homens são responsáveis. Inclusive, aqueles que de fato têm algum problema físico, cerebral. Inclusive aqueles que de fato têm uma doença cerebral, porque o cérebro, sendo um órgão físico, é óbvio que ele pode ficar doente. Mas mesmo estes são responsáveis. Mas diz o psiquiatra Thomas Szasz, isso é uma blasfêmia para a psiquiatria. Responsabilizar os homens. E ao longo desses devocionais eu quero mostrar para você exatamente isso. Mesmo quando de fato há um problema no seu corpo, mesmo assim, o seu corpo não é a causa de seu mau comportamento, de seu pecado, de seus medos. Isso é fundamental, que você entenda isso. Isso é o início da sua libertação. É duro ouvir isso, porque a verdade é dura, mas a verdade liberta. E esse é o meu primeiro ponto já, que eu quero falar com vocês hoje. Não importa a sua circunstância exterior. Se os seus pais foram difíceis, e eu não estou diminuindo o seu sofrimento. Um ambiente familiar difícil, enfim, todas as piores circunstâncias possíveis, as piores tragédias possíveis, elas não são a causa de seu pecado. Lembra de Adão no Éden? A árvore não o obrigou a comer o fruto. Satanás também não. O ambiente foi um ambiente de tentação. O diabo era o tentador. A árvore era uma tentação. Mas ele escolheu. Ele escolheu. E desde Adão que nós estamos inventando desculpas para os nossos pecados. A mulher que tu me deste. Em última instância, até Deus era culpado pelo pecado de Adão, menos Adão. É a mulher que tu me deste. Se você quiser vencer em qualquer área da sua vida, em relação a qualquer problema de comportamento, tudo começa aqui. Você é responsável. Mesmo quando, de fato, suas circunstâncias são horríveis, mesmo quando, de fato, você tem um problema físico. Isso vale para qualquer coisa. Você come demais? Você é responsável. Depressão? Você é responsável. Não se faça de vítima. Eu sou doente. Não faça isso. Eu sei, todos os psicólogos vão dizer para você que você é um tadinho, você é um doente, fique lá no quartinho, tome remédio e continue vindo aqui todo mês pagando para nós 200 conto de consulta. É muito gostoso na hora, mas isso te escraviza. Esse é o ponto. Você é responsável por aquilo que você faz. É assim que eu quero começar esses nossos devocionais sobre ansiedade, sobre qualquer coisa. A ansiedade é fruto, e eu vou mostrar isso mais à frente, sempre de uma raiz pecaminosa. Sempre tem uma raiz pecaminosa. Fique comigo, eu vou te mostrar aqui ao longo desses devocionais. Se você já assistiu a série, assista comigo aqui. Porque, tá vendo, eu só me inspirei na série, mas estou falando bastante coisas novas. A estrutura é a mesma, mas bastante coisas novas. Vai ser um devocional totalmente novo aqui mesmo, falando sobre ansiedade. Então vocês não foram chamados a andar ansiosos. Nenhum de vocês, nós não fomos. Vocês não precisam viver assim. E aí, vamos terminar o nosso devocional hoje com oração. Como ele ensinou aqui, e eu vou repetir isso, ele diz, vou repetir várias vezes, não ande ansioso e ore. Como John MacArthur diz, esse é o remédio para a ansiedade, oração. Ore todos os dias da sua vida. Nas férias, na folga, ore. Faça isso. Ore todos os dias. Vamos ver se daqui a um tempo você vai estar nesse estado frenético de ansiedade. Nós somos chamados a andar com fé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos o Senhor, confiamos em ti, Pai. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, esperamos em ti. Nós não podemos por nós mesmos viver em paz. A paz não é uma atitude, não é um remédio. A paz tem nome, se chama Jesus Cristo. O Senhor é a nossa paz. É o Senhor que coloca paz em nossos corações. É o Senhor. Por isso, Pai, nos entregamos a Ti hoje mais uma vez. Acalma os nossos corações. Leva-nos a ver nossos pecados para que possamos ver a raiz de nossas ansiedades. Porque nós somos chamados a ser como Cristo, a dormir em meio à tempestade. Nós descendemos de homens valentes e não de homens frouxos e que facilmente sucumbem. Nós confiamos em Ti. Pai, sara-nos a cada dia. Pai, resolve nossos problemas. Fortalece-nos a cada dia. Só o Senhor pode resolver, ninguém mais pode. Ó Senhor, apenas a nossa fé que o Senhor nos deu,
Fé no Senhor, ó Pai, que pode nos tirar de nossos buracos. O Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que acalma o nosso coração. Nós oramos nessa certeza, em nome de Jesus. Amém? Você tem algum amigo que sofre de ansiedade? Convide-o para assistir esses devocionais com a gente. Mande o vídeo para ele, tá bom? E o meu curso, A Culpa é do Meu Corpo, de maneira exaustiva eu falo desses assuntos. Mas vou falar bastante aqui com vocês. E vai te ajudar, eu tenho certeza. Depois, no final dessa série, se você prestar atenção, avaliar o que eu estou falando, crer, e se eu estiver falando corretamente a Bíblia, você crê, não em mim, mas na Bíblia, você não vai andar mais ansioso. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.